Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo do Chama Verde Ensina, projeto que tem a proposta de trazer reflexões e receitas descomplicadas para você fazer seus próprios cosméticos e produtos de limpeza de casa 100% naturais, veganos e sustentáveis. Se você ainda usa cosméticos industrializados e não se convenceu dos riscos que isso pode trazer para a sua saúde, esse vídeo é para você. Se você chegou até esse vídeo e ainda não é um dos nossos seguidores, não faz parte da comunidade Chama Verde Ensina, siga-nos pelas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. No YouTube a gente tem uma playlist muito maravilhosa, só de cosméticos naturais, ensinando várias receitas para você se empoderar e fazer os seus próprios cosméticos. Já deixa o seu like aqui e já compartilha com quem você saiba que possa gostar, que goste desse assunto de cosmética natural e que goste também de fazer seus próprios cosméticos. A mesma inquietação, a qual me fez começar uma linha de alimentos 100% naturais, veganos e integrais em 2015, foram as mesmas inquietações que fizeram com que eu começasse também a fazer os meus cosméticos. Então uma das inquietações era assim, eu olho para um cosmético e aí eu fico me perguntando por que essas letras são tão miudinhas, por que eu não consigo reutilizar essa embalagem e por que a proposta que traz para esse cosmético eu não consigo senti-la no meu corpo. Então para mim não fazia sentido usar os cosméticos industrializados, então eu passei a fazer os meus próprios cosméticos, como aconteceu com a alimentação. Para trazer esse conteúdo que eu trago aqui para vocês, junto com a equipe Chama Verde Ensina, eu venho há anos estudando sobre cosmética natural, sobre produtos de limpeza caseiro, formas de se fazer os seus próprios produtos. Fiz cursos de Ayurveda, curso de aromatologia, aromaterapia, para que eu tivesse embasamento teórico e prático também para isso aqui que a gente está falando nos nossos vídeos e até mesmo antes dos vídeos, quando eu fazia oficinas e cursos, antes da gente estar passando por essa pandemia que a gente está passando hoje. Então as receitas e as falas que eu trago aqui para vocês, eu trago com propriedade, eu me sinto muito confortável para falar isso, porque as receitas eu elaborei todas elas, eu testei várias vezes, eu uso essas receitas no meu dia a dia, então eu consigo trazer essa segurança para que você possa fazer as receitas e saber, não, é uma receita que realmente vai dar certo, porque a gente sabe que infelizmente não é o que acontece com todas as receitas que a gente acha por aí pela internet, mas as receitas do Chama Verde Ensina, pode acreditar e pode ter certeza que realmente são eficazes, foram testadas e podem trazer bons efeitos no seu corpo também. Dentre muitos dos cursos que eu fiz, é meio curioso isso, o curso que mais me trouxe embasamento foi o curso de nutrição dietética, porque nesse curso eu pude entender como que os alimentos atuam no nosso organismo, como o nosso organismo metaboliza esses alimentos, quais nutrientes a gente consegue trazer em cada alimento, e isso a gente vai trazer para a nossa pele também. E aí, somado a isso, fez toda a diferença quando eu entendi e eu aprendi que a gente não come somente pela boca, a gente come pela pele toda, Então, a gente pode nutrir a nossa pele, através daquilo que a gente passa por ela. E aí eu vejo que não faz sentido a gente passar na nossa pele um produto que seja plástico, que não tenha nenhum nutriente e que não tenha vida, que seja um produto simplesmente sintético. Depois que eu conheci o conceito Skin Food, me trouxe muitas reflexões e esse é a principal base do que eu faço tanto no Chama Verde Nutri como o que a gente faz aqui no Chama Verde Ensina, que é a gente fazer receitas que sejam alimentos para a pele. E aí quando a gente fala alimento para a pele, não é que você necessariamente vá comer um cosmético, mas que você vá nutrir o seu corpo e a sua pele através daquele cosmético que você esteja passando. Aí pra mim, gente, não faz mais nenhum sentido a gente usar ou continuar consumindo ou dando para as pessoas como um presente um produto industrializado, puramente sintético, que não tem nenhum nutriente e nenhuma vida dentro daquele potinho. Por que usamos cosméticos?
E quando que começou essa preocupação que a humanidade tem com a beleza? Em que momento da nossa história isso começou? Você já se perguntou isso? Nas minhas inquietações, né, e nesses questionamentos, né, quando a gente começou a usar cosméticos, a resposta mais remota que eu achei foi da Cleópatra. A Cleópatra começou a fazer os primeiros registros sobre cosmética natural há 5.000 anos atrás, minha gente. Muito antes de Cristo chegar por aqui. E isso não cessou até hoje, né? A Cleópatra era a doida da cosmética. Então ela era uma pessoa que tomava banhos de leite de cabra. Ela fazia com que... Ela testava 1 milhão de receitas, né? Com as ervas, com as sementes, com as cascas. Ia registrando tudo isso nos livros dela. Livros que provavelmente hoje a gente não tem mais acesso, né? Isso são... A gente está falando de 5.000 anos atrás. E ela ia fazendo os testes, ia registrando, né? E aí qual que era o intuito dela? Ter uma pele mais clara, né? Porque ela tinha uma pele mais escura, né? Então a proposta dela era ter a pele mais clara, retardar o envelhecimento e ter sempre os cabelos mais sedosos, mais bonitos. E aí a gente percebe que muito disso, né? 5.000 anos se passaram e muitas mulheres ainda estão em busca das mesmas coisas que a Cleópatra estava há tanto tempo atrás. Outro registro milenar é uma referência das tribos indígenas, que eu acho, no mínimo, o máximo. E isso é algo que realmente me toca, é algo que realmente eu me identifico. E ultimamente, desde que a gente começou esse projeto, eu tenho me identificado mais ainda com as questões indígenas e com a cultura indígena. Os indígenas usam as cores que a natureza oferece para se maquiar, para atingir as suas roupas ou seus artefatos. Então, por exemplo, eles usam o vermelho do urucum para fazer as suas maquiagens, né? O amarelo da cúrcuma, o preto do genipapo, né? E se pintam com esses elementos que a natureza oferece. E nas tribos indígenas, pintura de corpo, né? Como a gente identifica como uma pintura de corpo, isso não é coisa só das mulheres, os homens também se pintam. Os indígenas se pintam para vários motivos, né? Então eles se pintam para ir à caça, para um momento de rezo, para um momento de fazer a colheita das sementes ou dos alimentos, ou para o momento onde eles vão semear. Então, para cada ação que eles vão fazer, né? E não, isso não é assim, não vou dizer, eles se pintam todos os dias, o dia inteiro, mas em alguns momentos muito específicos, e para cada situação é uma pintura diferente, é um desenho geométrico diferente. A pintura indígena diz muito mais sobre como eles se relacionam com a natureza, né? É muito mais sobre comunicação do que sobre estética, né? Como a gente se pinta, né? Nas cidades, né? Os não indígenas se pintam. Então eles se pintam para se comunicar entre si, para se comunicar com a natureza e para se proteger também, né? É uma forma de proteção contra o mal, para que tenha uma boa pesca, para que nenhum animal o ataque, para que tenha chuva no momento certo. Então, para eles, essa relação com a pintura é bem diferente com essa relação que a gente tem, né? Nós não indígenas. Os traços de cada tribo se diferenciam entre si. Então, eles conseguem se diferenciar e saber, aquela pintura é de um determinado tipo, é de um determinado tribo indígena, né? E elas conseguem entender também entre as tribos essa comunicação, né? Então, sei que esse é um Yanomami, esse é um Kaiapó, esse é um Guarani, de acordo com as pinturas que eles fazem com os corpos, nos seus corpos. Eu tenho aprendido muito com a cultura indígena, nesse momento de pandemia, através de cursos ou de lives que eu tenho assistido, e com essa possibilidade também da gente poder estudar, né, estar mais em casa e poder estudar mais sobre aquilo que nos interessa, né? Esse é um tema que tem me interessado muito e que eu realmente tenho aprendido muito. Então eu vejo como que as tribos indígenas se relacionam com a natureza, né? Por exemplo, como as tribos se relacionam com as águas. Então um povo indígena jamais vai usar na sua pele, né, ou no seu dia a dia algo que vai agredir um rio, uma lagoa, uma nascente ou outro animal.
porque compreende que tudo isso faz parte do todo. Então, agredir um rio é agredir a si mesmo, é agredir ao seu filho ou a sua ancestralidade. Então, tá tudo muito conectado. E eu tenho tentado trazer cada vez mais esse olhar, né? Não só para a minha vida, mas também no que a gente está fazendo aqui no Chama Verde Ensina e em tudo onde eu estou tocando como forma de trabalho ou como forma de expressão também. A maneira como os indígenas lidam com o corpo, né, ou com aquilo que passa no corpo é completamente do avesso, completamente diferente do que as grandes indústrias propõem pra gente, né, quando vende um potinho, um creminho desse ou qualquer outro creme, né, das grandes indústrias. Porque na verdade aqui a única coisa que eu consigo identificar nesse creme é água, né? O único componente que eu consigo identificar que está escrito aqui é água. Então, esse é um olhar indígena também, né? Como que eu vou passar no meu corpo algo que eu sei que tem derivado de petróleo, que tem um corante artificial, um aroma artificial, e sim, isso vai agredir, né, o animal, vai agredir a água. E eu penso que a gente ter esse olhar, né, com um todo, né, com a natureza, com as águas, né, até mesmo a gente que está aqui na cidade, principalmente a gente que está na cidade como eu, é nosso dever. A gente precisa pensar em qual tipo de sociedade a gente está construindo e que planeta a gente vai deixar para a galera que está vindo, que vai vir ainda, né? Para as crianças que estão nascendo, para os jovens que estão aqui, vão se tornar adultos como nós. Então isso é urgente, esse olhar, essa preocupação, e isso a gente pode trazer nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. A gente pode trazer isso através de um creme que a gente use, que seja um creme mais natural. E aí aqui eu não estou falando que a gente precisa produzir tudo que a gente usa, né? Eu sei que não é todo mundo que tem essa aptidão e que tem esse tempo também para fazer isso, mas que a gente possa se preocupar, ter esse olhar voltado para isso, né? Mas como que esse creme é feito, né? O que é esse ingrediente que está aqui dentro? E muito disso é o que a gente está falando e trazendo aqui no nosso projeto do Chama Verde Ensina para você. Você já se perguntou como que a sua pele vai reagir quando você passa um produto feito de plástico nela? Ou como que esse produto vai se degradar na água, né, por onde ele for passar, porque você passou o produto na sua pele, depois você vai tomar banho e isso vai pelas águas, né? Aonde vai parar esse produto? Será que tem alguém que está sendo agredido com o uso desse produto? Será que a gente consegue ter uma sociedade com outras formas, com uma maneira onde a gente possa consumir de uma maneira menos agressiva, não só para nós mesmos, mas para um todo? Outro motivo para você fazer o seu próprio cosmético é a leitura do rótulo. A gente já falou aqui diversas vezes sobre esse tema, e se você ainda não trouxe para a sua rotina, para o seu hábito diário, a leitura do rótulo, acho importante você repensar sobre isso. Como você pode passar no seu corpo um produto que é feito de corante artificial, textura artificial e dentro de uma embalagem que você vai usar e depois vai fazer o quê? Vai jogar fora. O que a gente está fazendo com o nosso corpo e com o planeta num todo? Lá atrás, quando eu comecei com esse hábito de ler o rótulo, era uma coisa que realmente me deixava irritada, assim. Porque eu pegava o rótulo, né, e não conseguia compreender absolutamente nada do que estava escrito ali naquela composição, né. Uma letra que o olho tinha que ficar assim, miudinho, a falta de clareza de como aquilo era produzido, né, a falta de informação que vem nas embalagens. Então eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou eu mesmo passar a produzir os meus próprios cosméticos. E assim, isso não aconteceu de um dia para a noite, né? Então eu tive a consciência de tudo isso que não estava presente dentro de um cosmético e plim, de repente passei a produzir cosméticos. Não, isso foi um processo, né? Isso levou aí alguns anos para que eu chegasse nesse lugar que eu tô hoje. E eu confesso para você que eu já falei aqui várias vezes da minha mãe, que minha mãe é uma pessoa que adora cosméticos, então eu cresci nesse meio, né? Então a gente sempre teve um creme para passar nas mãos, um creme para o cabelo, um creme para o corpo. E chegou num determinado período, lá atrás, quando eu comecei a ler os rótulos, que eu simplesmente não usava nada. A única coisa que eu usava era sabonete e desodorante e mais nada. Mas eu falei, mas isso aqui tá muito estranho, tô sentindo falta de alguma coisa.
porque eu trouxe esse hábito de ler os rótulos e eu não conseguia encontrar nenhuma marca, né, dentro das grandes lojas que realmente trouxesse essa segurança de não, eu entendo o que está escrito nesse rótulo, eu entendo como isso vai funcionar no meu corpo e eu me sinto segura para usar. Então eu passei, não conhecia ainda os comércios pequenos, né, os pequenos produtores, pessoas que fazem cosméticos artesanalmente. Então eu fiquei um bom período sem usar nenhum cosmético até que eu passei a ir atrás dos cursos, fazer os meus próprios cosméticos e hoje estou aqui ensinando vocês a fazer as receitas que eu desenvolvi e que hoje me deixam muito mais felizes e muito mais confortáveis aqui no mundo. Então essa trajetória começou em 2015, hoje a gente já está em 2021, então foi muita receita, foi muito livro lido e acredito que isso tenha me trazido assim uma libertação e um empoderamento, uma autonomia. Então, por exemplo, hoje quando o meu creme hidratante acaba, eu não sou mais a maluca que fala, nossa, eu preciso urgentemente ir numa loja comprar um creme, que tipo de creme eu vou comprar? Eu vou observando como que o meu corpo está, né, qual a estação do ano que a gente está e o que eu posso fazer para hidratar, né, de acordo com o meu tipo de pele. E eu acho muito importante a gente compartilhar isso, porque não vale de nada se a gente tem conhecimento, se a gente guarda, né, tranca aqui, né? Então a ideia é compartilhar com vocês e querer que vocês também tenham essa libertação, né, essa autonomia de que creme que eu vou fazer, né, dessa vez, né, quais ingredientes eu vou fazer. E que a gente também se liberte dessas indústrias que na verdade elas não querem saber se a nossa pele está nutrida, se a gente realmente está renovando, rejuvenescendo a nossa beleza. Eles querem saber do dinheiro só e unicamente. Não tem uma preocupação com a sua saúde, com os riscos que os produtos, os ingredientes que eles usam dentro desses cosméticos podem trazer para a sua saúde ou para o planeta num todo. Então, tá na hora da gente virar essa chave, virar esse jogo, né, gente? Busque saber quais são os ingredientes que estão ali naquele produto que você compra ou que você presenteia alguém. Pense que você tem um poder dentro da carteira. Quando a gente compra algum produto, a gente está dando poder a essa marca ou essa pessoa que está produzindo. E aqui eu não estou falando que toda a indústria de cosmético é malvada, é ruim, mas eu estou falando que é para a gente ter aí um olhar mais curioso, né? Mais meticuloso quanto àquilo que a gente vai escolher para passar no nosso corpo ou para presentear alguém. Se você ainda não fez nenhum cosmético, experimenta fazer uma das nossas listas aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram. A gente tem aí playlists separadas com cosméticos ou produtos de limpeza de casa. Então dá uma passeada lá, né, quando você tiver uns minutos disponíveis. Vê qual dessas receitas te conecta, né? Você fala, nossa, que interessante, por exemplo, um tônico com alecrim. Tem um alecrim aqui em casa, por que não fazer? As receitas são simples, a proposta é que todas as pessoas possam fazer. E quando você passa a fazer o seu próprio cosmético, isso dá um clique dentro de você. A relação que você tem com o mundo se transforma e alguma coisa dentro de você também vai se renovando, vai se transformando. Fazer o seu próprio cosmético é uma reconexão com a natureza e com a sua ancestralidade e é uma forma também de você retribuir, né, essa vida, né, e tudo isso que a gente tem aqui em volta, né, os pigmentos, os alimentos, as flores e toda essa história que a nossa espécie carrega e está registrando até hoje aqui no planeta. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acredita que possa gostar também. Deixe o seu like, salva para depois você fazer essa reflexão aí na sua biblioteca mental. Fique bem, se cuide e até mais.